Nos últimos tempos, a realidade tem sido muito mais inverossímil que qualquer obra de ficção. Às vezes, nos questionamos se estamos de fato vivendo a vida real ou uma simulação orwelliana. Com o advento da informação descentralizada, certas notícias e acontecimentos são facilmente checados e confirmados. Alguns, entretanto, parecem absurdos demais para se acreditar. Mas e se fosse verdade? Esta é uma série sobre coisas que, apesar de bizarras, poderiam muito bem ser verdade. Por isso, todos os fatos aqui serão passados como se você estivesse vendo uma notícia real. Aproveite o episódio a seguir e, antes que a fronteira entre o real e o surreal desapareça, respire fundo e tente não surtar. Sua vida vale nada para o Estado. Não é novidade que o Partido Comunista Chinês não tem escrúpulos. Divulgado em 2020 pela mídia estatal China Observer, a China desenvolveu capacetes com autodestruição para soldados. Por meio de um botão, o capacete ativa uma bomba embutida, explodindo e matando o indivíduo que o usa. O mais aterrorizante disso é que esse botão pode ser ativado pelo comandante militar. Isso mesmo, a qualquer hora o general pode escolher te matar. Já é previsível o uso disso para outras coisas além de negar informações a um possível rival militar. Vindo de um partido comunista, pode ter certeza que disputas pessoais entre soldados e generais serão resolvidas pelo medo do botão de autodestruição, sendo utilizado como forma de chantagear o indivíduo. Um perfeito mecanismo de controle militar estatal. Não é de hoje que o Estado está expandindo progressivamente o controle sobre a vida dos soldados e de seus súditos. Como apontado por Hoppe em Democracia, o Deus que Falhou, a partir da Primeira Guerra Mundial, a democracia foi espalhada em detrimento das monarquias. Como consequência secundária, não há mais um monarca que arca com seus próprios gostos por guerra. É a própria população que sofre com isso. No entanto, os indivíduos não sofrem apenas com os gastos, mas também pelo fato de precisarem dar a sua própria vida ao Estado, a partir do alistamento obrigatório. Antes, civis apenas assistiam à guerra de longe e viam como um assunto pessoal do monarca. Agora, o serviço militar obrigatório convence as pessoas de que é preciso proteger uma nação. Nação esta que, de acordo com o discurso estatal, compartilha da mesma língua, história, religião e cultura. Há todo um esforço do Estado para promover essa narrativa, que é muito comum na educação pública, além de estar se provando muito efetivo em convencer a população. Além disso, no âmbito da comparação entre democracias e monarquias, os generais monárquicos tentavam fazer com que o mínimo de soldados fosse morto, pois os gastos com eles eram altíssimos. Agora, em uma sociedade democrática, nas palavras de Hoppe, as guerras democráticas tendem a ser totais. Isso se dá pois existem exércitos massivos de soldados baratos e, portanto, podem ser facilmente descartáveis. Não existe mais diferença entre soldados e população, já que alistamento obrigatório torna toda a população soldados em potencial. Em estados democráticos, as guerras não são mais entre soldados, mas sim entre civis. Se um estado democrático já possui ideias esdrúxulas como essas, é de se imaginar que o Partido Comunista Chinês não poderia ser melhor. Os chineses formam o maior exército do mundo em número de soldados e, como argumentado anteriormente, possuem soldados de sobra para serem descartados. Além disso, esses futuros sacrifícios de soldados destacam um fator importante da cultura oriental. Qualquer vantagem parcial é apreciada. Enquanto nós, ocidentais, prezamos mais por vitórias totais com confrontos decisivos, é comum de orientais utilizarem abordagens indiretas. A paciência para conseguir vantagem é uma virtude que se reflete na estratégia militar chinesa. Por isso, capacetes como esses podem ser responsáveis por não ceder informações ao adversário e ainda, talvez, consigam ferir um inimigo com sua explosão. Isso tudo resulta em pequenas vantagens que podem ser aproveitadas pelo Partido Comunista Chinês. Ainda, vale destacar que esses capacetes não são apenas equipados com o botão de autodestruição. O capacete possui óculos
dispositivos com visão noturna, uma antena para comunicação via rádio com a central e um terminal digital que vai conectado ao braço. Outro uso para o botão de autodestruição, defendido pela China Observer, é o uso da explosão para evitar que os inimigos consigam a tecnologia chinesa, configurando um último ato de dignidade para sua nação. Com isso, é de se imaginar que o capacete virá com algo para detectar se o indivíduo está vivo, e caso não estiver, ele será explodido mesmo assim, sem chance de funeral com um caixão aberto. Há também a possibilidade de enviarem tropas enormes de soldados para o suicídio em território inimigo, e assim que morressem, os chineses ativariam a autodestruição, ferindo quem estiver próximo. Seria um ataque com grande potencial de vitória. É importante frisar que seu uso já está previsto no Sistema de Combate Digital de Soldado Individual. Esse sistema entrega equipamentos para os chineses que estão combatendo na região do Tibete contra soldados indianos. Mas a China não vem produzindo apenas o capacete como único produto militar. Nos últimos 70 anos, houve um crescente gasto com o exército na China. Em 2019, cerca de 181 bilhões de dólares foram gastos, ficando atrás apenas da força militar americana. É difícil encontrar informações de onde estão sendo gastos esses dólares. Entretanto, segundo o jornal socialista Estadão, é possível visualizar um lançador de míssil balístico intercontinental móvel próximo à cidade de Pequim, com capacidade para mirar ogivas nucleares diretamente nas cidades norte-americanas. A China tem uma grande arma em suas mãos. O mais engraçado de tudo isso é que Xi Jinping ainda consegue afirmar que os soldados do exército chinês, entre aspas, devem não só zelar pela segurança e soberania do país, mas também proteger interesses de desenvolvimento e a paz mundial. Fecha aspas. Obviamente, a paz mundial vai ser alcançada com armas nucleares de poder massivo. Isso só prova como Europa continua muito bem quanto aos investimentos militares estatais. Abre aspas. A livre competição nem sempre é uma coisa boa. A livre concorrência na produção de bens é algo positivo, mas a livre competição na produção de males é algo negativo. Por exemplo, a livre concorrência no ramo de assassinatos, de roubos, de falsificações e de mentiras não é algo bom, é algo pior do que ruim. Fecha aspas. Essa frase consegue exprimir tudo que o Estado produz: assassinatos, roubos, falsificações e mentiras. Logo, avanços tecnológicos militares, assim como o capacete, refletem como age a concorrência entre os países do mundo. Qual conseguirá produzir mais males aos indivíduos é a questão que está sendo disputada. Mas tem uma coisa que nós, libertários, não reclamaríamos desse mal produzido: se o uso de capacetes fosse estendido aos políticos. Piadas à parte, o fato interessante dessa notícia é que horas depois da mídia estatal publicar o relatório, a notícia foi excluída. Não se sabe ao certo o porquê, mas ao menos vários sites copiaram o relatório antes da exclusão. Com tudo o que foi falado, está mais do que claro que o Estado não liga para sua existência. Você é apenas mais uma peça para defender a soberania nacional e as linhas imaginárias que eles chamam de países. Se for preciso, você será brutalmente assassinado para o bem comum. A China, no entanto, só deixou mais explícitas essas mortes brutais para a população ao divulgar as informações sobre o desenvolvimento do capacete. Essas tecnologias partem de mentes que não querem produzir bem algum, apenas males. Ficamos no aguardo de quando a China tentará implementar essa tecnologia de autodestruição em toda a população, para só assim o bem comum, de acordo com a ótica comunista, ser protegido com sucesso.